Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita continua a conversa agradável, esclarecedora, com Vanderlei Miranda, trabalhador da causa da divulgação do Espiritismo da cidade de Sertãozinho. O tema da nossa conversa do programa anterior continua. E aí já vai o convite. Se você não assistiu o programa anterior, visite o nosso canal no YouTube, que você poderá encontrar o primeiro bate-papo, a primeira entrevista na íntegra. Vanderlei Miranda, bem-vindo para o programa Visão Espírita. Novamente, muito obrigado pelo convite e pela presença de todos os queridos telespectadores aqui que nos acompanham neste momento. Vanderlei, no nosso último programa, você encerrou falando, citou inclusive The Chosen, né? Que foi uma forma pela qual a humanidade, uma gravação foi financiada, apoiada por inúmeros. Parecia que não ia dar certo, não tinha investimento e deu certo. E trouxe um Jesus no aspecto do seu sentimento, um Jesus diferente, uma forma de olhar Jesus que chamou a atenção de todos. E nós conversamos também sobre o papel das religiões, né? O papel que elas exercem, a religiosidade. As religiões, ao longo do tempo, passaram e passam por adaptações. Qual é o papel das religiões na atualidade, no seu olhar? Essa é uma pergunta muito interessante, que eu quase diria para você que você tem que perguntar para Jesus. dentro da nossa compreensão. Mas vamos lá. As religiões, sem dúvida nenhuma, elas serão sempre o que os seres humanos vão fazer delas. Tá? Então aí talvez seja a maior verdade que a gente pode encontrar. As religiões, sob certo ponto de vista, como isso foi colocado na nossa conversa anterior, elas servem de roteiro, né, em que, através da seu paramental, da sua ritualística, que traz um simbolismo, aquilo desperta em mim o sentimento do sagrado, da edificação, da retidão, da nobreza de caráter, de comportamento. E posso me acostumar com tudo isso. Eu posso me acostumar e, de certa forma, viver a religião de forma muito superficial, ao que eu acrescentei de que, então, o sofrimento ele se torna um caminho para despertamento, né, do indivíduo, para ele voltar para a sua religião ou até para outra religião. Então, a religião tem um papel, sim, um papel de servir de fundamento, de esteio, de sustentação para a nossa experiência na Terra. Mas essa religião a qual eu me refiro é a religião vivida de forma intensa, do ponto de vista emocional, transparente do ponto de vista das atitudes, dos comportamentos, e com clareza do ponto de vista da compreensão da racionalidade. Veja que, para que isso aconteça, a gente tem que fazer caminhadas. Não basta ir à igreja ou ao centro espírita. Eu acho muito curioso, por exemplo, no centro espírita, quando a gente vai ao centro espírita, teoricamente estamos estudando a alma. E se estamos estudando a alma, estamos estudando a nós mesmos. Mas se estamos estudando a nós mesmos, não é curioso que a gente não anote, não faça observações, não leia, não estabeleça algum tipo de projeto pessoal para a compreensão mais profunda desse assunto tão importante, mostrando que muitas vezes nós transferimos-nos de casa, de prédio, de edifício, com uma outra até denominação religiosa, mas
não mudamos em nada a atitude interior. Então isso é muito sério, porque as religiões, nesse aspecto, elas não serviriam mais do que clubes de distração para o indivíduo. De domingo eu vou lá, porque todo mundo vai, eu converso um pouquinho, eu bato um papo, é gostoso, mas não tem um efeito mais profundo. Tá? Então, não estou desmerecendo ninguém que goste de ir a qualquer igreja, qualquer templo, mas é importante a gente perguntar: até quando a minha vida continuará do jeito que está? Seja ela caracterizada por conquistas e bons momentos, seja ela caracterizada por dificuldades. Como estamos na Terra, tudo na Terra é transitório. Portanto, e quando tudo isso tiver passado, o que eu vou fazer? Então é esse sentimento, essa preocupação, que eu acredito que pode ajudar a gente a melhorar o aproveitamento que nós temos diante das religiões. Né? Dentro desse aspecto, a religião, formal ou não, ela será sempre um convite para nós entrarmos em contato com esse mundo interior, com essa situação interior, essa riqueza que nós trazemos, que eu sempre insisto dizendo assim, que é a própria presença de Deus. O homem não compreende ainda, e eu vou exagerar, né? Parece um discurso, mas na realidade é verdade, o ser humano não compreende a importância do aqui e do agora. Eu vou terminar dizendo o seguinte: é somente no presente que nós amamos. Parem para pensar. Ninguém ama no passado ou no futuro. É no presente. E se você estiver desconectado do presente, quem estará amando? Então, essa é uma pergunta importante que as religiões ajudam a gente a compreender, quando bem compreendida e vivenciada. Sabe que você tocou num ponto, né, que as religiões possibilitam encontros, né? Lá no livro terceiro de O Livro dos Espíritos, nós temos a lei de sociedade, né? Então, nós somos seres sociáveis, né? Nós somos pessoas que nos aproximamos de pessoas, precisamos dos outros e os outros e mutuamente, então a religião também nos dá essa oportunidade, né? Eu pergunto para você, as religiões nos ajudam a conhecer e a reconhecer os ensinos de Jesus como ele nos trouxe? Os ensinos de Jesus são o quê? Se nós resumíssemos, né, só para a gente poder aqui conversar, tá? Estou fazendo um resumo oficial, vamos dizer assim. Mas quais são os ensinos de Jesus? Para a gente responder essa pergunta, é interessante a gente perguntar para alguém que não é cristão, porque a gente tende a desmerecer por estar acostumado com algumas coisas, e outras pessoas que não convivem conosco enxergam facetas da nossa existência, da nossa personalidade, que a gente mesmo enxerga. Então é sempre muito interessante perguntar para alguém que não o conhece, mas que já teve contato, né, que não professa essa religião, o que ele acha. E entre várias personalidades, a gente poderia perguntar, por exemplo, um hindu, o que ele acha que são os ensinos de Jesus. Para Yogananda, por exemplo, ou que saiu da Índia para os Estados Unidos e criou um movimento extraordinário em termos de resultado de vibração, né, como é hoje a organização que continua o seu trabalho. Ou então poderíamos perguntar a Vivekananda, que é outro hindu, só para tomar um exemplo, poderia pegar em outras religiões. E perguntado isso a eles, é interessante como eles resumem, com alguns resumos, algumas frases que eles atribuem. Esses são o núcleo dos ensinos de Jesus, segundo a gente compreendeu. Então, pelo menos para a gente poder pensar. O primeiro deles vem com a frase: o reino de Deus está dentro de vós. Então não adianta procurar ao redor. Não adianta procurar longe. Não adianta procurar nas pessoas. E nem nas situações, e nem nos tempos. O reino de Deus está dentro de vós. Se ele está dentro de mim,
certamente eu não tenho conhecimento claro. Então, eu talvez esteja vivendo, ou ele esteja inconsciente do ponto de vista espiritual. E, curiosamente, Viktor Frankl, aquele célebre médico que desencarnou na década de 90, que viveu nos campos de concentração e criou um trabalho maravilhoso com a logoterapia, escreveu um livro que ele chamava O Deus Ignorado, né, na década de 40. E ele fez uma colocação extraordinária. Ele disse assim que nós possuímos um inconsciente, segundo a psicanálise, segundo Freud. E esse inconsciente é a morada dos nossos impulsos. Então, o ser humano é um ser que se dirige, ou que é dirigido pelos seus impulsos dos mais diversos tipos. E Viktor Frankl trouxe uma outra ideia que você vai encontrá-la também numa das obras de André Luiz, psicografada pelo Chico, e no Mundo Maior, quando ele fala da casa mental, você vai encontrar lá, no superconsciente, o que Viktor Frankl chamaria então do inconsciente espiritual. E faz sentido, porque se o reino de Deus está dentro de mim, mas eu não tenho consciência dele, ele é inconsciente. E diz o próprio médico vienense que através desse tipo de consideração, mesmo eu não tenho contato com ele, esse inconsciente espiritual, porque ele é inconsciente, é ele que responde pela qualidade e pela nobreza de tudo aquilo que eu faço na minha existência. Aliás, ele diz assim, somente se pode se dizer dono da sua existência quando você é esse ser que entrou em contato com esse inconsciente espiritual, tomou ciência de que ele existe, que o trabalho do terapeuta é tornar isso consciente. E o que tudo isso tem a ver com Jesus? O Sermão do Monte, ele representa pontos de reflexão, mas principalmente de ação, que vão me permitir encontrar ou tornar claro esse inconsciente espiritual. Resumindo tudo, o Sermão do Monte é a ferramenta que nós temos que nos ajuda a criar essa noção clara de que eu sou um ser espiritual desdobrando uma existência, atuando na minha existência. E como eu sei que esse ser espiritual está acordado? Com duas considerações. Quando eu percebo que eu escolho, não é o outro que me tratou mal que vai fazer com que eu o trate mal. Eu escolho se quero tratá-lo mal ou não. E segundo, eu sou sempre responsável pelas minhas escolhas. Com essas duas linhas de conduta e de reflexão, eu escolho e eu sou um ser responsável, o Sermão do Monte adquire uma estrutura de um profundo valor terapêutico para a nossa existência. Então, dentro desse aspecto, o resumo, né, do que Vivekananda coloca como importante dos ensinos de Jesus, só para a gente refletir, vem de Deus estar no nosso interior. E dentro da estrutura do Sermão do Monte, continuando, precisamos sair das amarras da animalidade, das impulsões, e o único jeito da gente sair dessas amarras é compreendendo a importância da renúncia no nosso dia a dia. É através da renúncia que eu vou gradativamente amortecendo as impulsões que o ser animal da ancestralidade ainda vive em mim e que muitas vezes direciona a minha existência. E para terminar esse resumo desses ensinos, então, primeiro, Deus está dentro de mim, então eu tenho acesso a Ele, isso é uma ótima notícia. Ele está sempre comigo, então eu tenho acesso, eu não preciso de mais nada. Segundo, a renúncia, a abnegação, vai me permitir diminuir os impulsos
que a minha animalidade exige que eu realize, que às vezes eu não quero, mas eu me sinto tolhido, eu me sinto guiado, e de forma às vezes negativa. E para completar, a necessidade do altruísmo, que é me preocupar com o outro de maneira concreta, ou seja, fazer o bem, ou a caridade, segundo a terminologia que a gente usa no Espiritismo, né, no Centro Espírita. Com essas três questões claras, o que a gente percebe? A coisa mais extraordinária de todas. Cada um precisa traçar o próprio caminho que leva até Deus. As religiões oferecem modos de fazer, mas cada um de nós precisa traçar o próprio caminho. Então, por isso que o padre pode ser espírita, no sentido de compreender o espiritismo. Por isso que eu tenho amigos evangélicos que leem e estudam o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque não é a religião formal, de novo, que garante essa caminhada rumo a Deus. É a minha própria existência. Então, para fechar o nosso raciocínio, Viktor Frankl estabelece que a existência, ela que deve sempre nos perguntar: que ações você está realizando que justificam você estar aqui vivendo? Então a gente poderia dizer assim: qual que é o meu objetivo de vida? Que eu acho que é muitas vezes comum a gente encontrar, né? O que eu vim fazer? Qual é o meu projeto de vida? Essa pergunta a gente tem que fazer para a vida, né? Vida. Qual é o significado da minha existência? E a resposta eu dou através de ações, não é reflexões. Então, no momento que eu compreender isso, a minha existência, ela já é espiritual, ela não é material. Então, a vida da gente, a nossa existência, ela se carrega de propósitos, ela se carrega de oportunidades, mas veja que interessante, está completamente aberto. Porque eu tenho que escolher e ser responsável. E veja que em qualquer religião, aquele que escolhe ir na igreja, mas não é responsável por nada, não cresceu. No centro espírita, você vai na reunião mediúnica, mas não é responsável com todas as consequências que tem por ter escolhido ir na reunião mediúnica, não cresce. Embora esteja fazendo bem. Então é muito importante a gente sempre considerar o núcleo do ensino de Jesus. Deus comigo? No meu dia a dia, qual é a cota de renúncia, de abnegação que eu realizo? Nessa semana mesmo que passou, você que está me ouvindo aqui. A que você renunciou nesta semana? Quantas vezes você parou para sentir a presença de Deus? E qual é a atividade a que você se dedica? Que lá no futuro alguém vai olhar para trás e dizer assim: aquele sujeito faz falta. Porque ele fez alguma coisa que só ele podia fazer, mediante a escolha e a responsabilidade que ele teve. Esse é o caminho que Jesus nos oferece no Sermão do Monte, bem compreendido. Vanderlei, você fez várias considerações, várias ponderações, um despertar de consciência maravilhoso. Nós, espíritas, né, também precisamos ampliar o conhecimento acerca dos ensinos de outras fés, de outros mestres que se apresentaram para a humanidade. Eu acho que isso é uma tarefa, uma responsabilidade nossa também. Dentro desse contexto, eu te faço uma pergunta: quais as contribuições que o Espiritismo apresenta como terapia para os desequilíbrios? Nós precisamos entender o Espiritismo, né, não como uma religião. No final da década de 1890, no Código Penal brasileiro, havia um artigo que estabelecia o seguinte: aquele que praticar curandeirismo ou for dado a práticas espíritas está sujeito à multa e à prisão. Naquela época, quem buscava, assim, os ensinamentos espíritas, entre outros, eram também pessoas que eram médicos, juízes, advogados, pessoas que tinham, sim, uma carreira profissional.
e deixou toda essa situação desses indivíduos, né, em suspenso, né, porque poderia acontecer uma perseguição. E por isso, depois com os anos, o espiritismo acabou sendo colocado como uma religião no Brasil, para garantir a liberdade de expressão, para garantir que se pudesse, então, frequentar as casas espíritas, desenvolver os ensinos espíritas com liberdade. Isso foi excelente, mas trouxe, por outro lado, uma situação indesejada, que é a compreensão da própria população de que o espiritismo é mais uma religião. Bom, sem querer parecer aqui de novo fazer proselitismo, a verdade é que quando você estuda o espiritismo, você começa a compreender que o espiritismo é, na realidade, uma chave. Poderíamos dizer assim, de uma forma mais poética, é a chave dos tesouros da alma, dos tesouros do céu e do reino de Deus, que está em nós. Mas por que ele é uma chave? Porque através do espiritismo eu posso ler qualquer livro religioso e compreender uma dimensão que até então eu não compreendia. Para que o telespectador tenha uma ideia, a primeira pergunta do livro dos Espíritos, que é Deus, em que não coloca nem quem é Deus, nem onde está Deus, mas o que é Deus, ela é, vamos dizer assim, o resumo de todo o corpo, vamos dizer assim, doutrinário que existe nos 4 Vedas, né? Da doutrina Vedanta, que tem milhares e milhares de anos. Quando você, por exemplo, só a título de exemplo, estuda Bhagavad Gita, quando você estuda os Upanishads, e você começa a compreender o que significa aquilo no meio de tanta poesia, porque na verdade é uma poesia, você vê escrito lá que Deus é a causa primária do universo. E isso mostra a maturidade, me permitam falar assim, porque é uma ousadia falar assim, mas não tem outra palavra, tá? A maturidade, o preparo dos espíritos que permitiram, que trabalharam na codificação junto com Kardec. O espiritismo não é mais uma religião, e nem é a religião. O espiritismo é uma chave simples e definitiva para a compreensão de qualquer expressão formal religiosa já inventada ou desenvolvida pelo ser humano. E isso, tendo sido colocado, mostra a gravidade, a seriedade com que nós precisamos compreender os fundamentos colocados, então, nas obras espíritas, principalmente as obras de Kardec. Com esse sentimento e com essa seriedade, o espiritismo ele acaba atuando na nossa compreensão sobre o significado de nossa vida. Qual é o objetivo que nós temos ao estarmos vivendo essa vida espiritual? Então é interessante Kardec colocar como um dos grandes lemas dos espíritas: fora da caridade não há salvação, fazendo alusão e a comparação que se colocava na época, né, em relação à igreja, a uma igreja salvar o ser humano, mostra claramente o caminho que todos nós, se decidimos compreender e estudar o espiritismo, precisamos traçar. O espiritismo me permite, mediante os estímulos que a minha existência dá. Veja como eu estou invertendo. Eu estou dizendo que a sua existência, a minha existência, possuem estímulos para que você reflita. Esta reflexão, quando bem feita, ou seja, compreendida, por que tal coisa está acontecendo comigo? Por que tal coisa aconteceu? Por que agora chegou esse emprego? Ou por que nesse momento esse sofrimento, essa doença? Ou por que nesse momento da existência está acontecendo isso? Na medida em que você busca refletir, e aí a gente precisa sim usar os fundamentos da doutrina espírita, você tem uma atitude diferenciada e renovada. Então, o espiritismo é uma chave para que se estude a realidade da nossa própria existência.
E quando você faz isso, o que acontece? Aí eu vou dar um testemunho pessoal, embora seja estranho. Você fica encantado com a sua vida, não é com a vida dos outros. Você fica entusiasmado com a sua vida. Você olha para trás e diz assim, meu Deus, aquilo que eu escolhi é o que eu estou fazendo. Meu Deus, o que virá pela frente é tudo de bom. E aí, cada momento vivido é um momento para exercitar o amor. Não importa se seja lavando um prato, fazendo um sanduíche, fazendo uma comida, lavando uma casa, arrumando um quarto. Não importa se é fazendo um trabalho de engenharia, se é atendendo um paciente, se é caminhando na rua, varrendo alguma coisa. Cada momento é um convite de Deus para que eu me manifeste. E isto, seguramente, o Espiritismo bem compreendido leva-nos a essa possibilidade. Mas, de novo, resgatando o que nós falamos. Tudo depende. Quando eu falo de existência, duas coisas eu sempre tenho que lembrar. O que eu estou escolhendo neste momento? E quando eu fiz a escolha, o quão responsável eu me sinto em relação às minhas escolhas. Vanderlei, o programa Visão Espírita agradece a sua atenção que você dedicou a todos os nossos telespectadores, que, na verdade, a sua fala já foi um ensino e um despertar de como Jesus ajuda-nos na prática do equilíbrio. Muito obrigado por você estar conosco, participar do programa Visão Espírita. Eu que agradeço, e se você me permite, eu gostaria de deixar uma pergunta para o pessoal pensar. Por favor. Durante essa semana que passou, quem viveu sua vida? Foi o corpo? Foram suas paixões? Ou foi você? E com isso, vou terminar dizendo uma frase que sempre me marcou e que continua hoje me guiando. O melhor de você é aquele que fala com Deus. Pensa nisso e uma ótima semana para todos os telespectadores. Até o próximo programa Visão Espírita. Encantado com o convite. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você.